Voltamos e agora nós vamos corrigir ciências. O que vocês fizeram na aula de ontem? Estão lembrados? Então vamos lá, vamos corrigir. Vamos lá. Então, ciências, páginas 13 a 15. Vamos ver. O Urbano viu que muitos instrumentos são utilizados na preparação do solo para o plantio. Então, vocês tinham que escolher 2 exemplos de instrumentos e explicar para que eles são utilizados. Então, coloquei alguns aqui. Então, vamos lá. Eu posso utilizar o trator para arar o solo, isso em áreas muito grandes. Quando a área é pequena, eu posso utilizar a enxada. Eu posso utilizar o regador para irrigar. Eu posso utilizar a forquilha para limpar. Ai, Pro, mas eu não coloquei nenhum desses, eu coloquei outro. Ok, não tem problema. Se você tiver com dúvida para saber se você acertou ou não, você pode mandar para a Pro, que a Pro fala para você se está certo ou errado. Depois nós iremos ver o solo e a criação de animais. Os animais que vivem no solo. Então, vamos imaginar que o tio Luiz quer vender carne bovina e carne suína. Quais são os animais que o tio Luiz precisa ter na fazenda dele? Então, para carne suína, é o porco. E para carne bovina, ele precisa do boi e da vaca. Além do transporte, quais os outros usos do cavalo? Os cavalos, ele puxa o quê? A carga, né? Ele faz a carga. Então, eu posso transformar o cavalo lá para carregar sozinho as coisas. Eu posso colocar o cavalo com uma carroça, né? Então, eu posso fazer várias coisas. E será que além do cavalo que desempenha algumas funções, tem outros animais que desempenham as mesmas funções parecidas com a do cavalo? Sim, né? Os bois. Nós temos os bois. Lembra do carro de boi? Pois é, os bois. E logo em seguida nós temos um animalzinho aí. Que animalzinho é esse? A minhoca. E da onde que essa minhoca está saindo? Olha só, ela está saindo da terra, que é o solo. Na letrinha C, você tinha que escrever qual era a importância da minhoca para o solo. Então, elas caminham pelo solo. E enquanto elas estão caminhando pelo solo, ela vai deixando o solo arado, né? Ela vai afofando a terra. E o caminho que ela faz, ela também deixa o quê? Uma passagem. Para que essa passagem? Porque aí o ar e a água passam com facilidade. E ela também ajuda na fertilidade do solo. Lembra que com as fezes dela, de tudo que ela comeu, ela transforma aquilo em humus, que deixa a terra mais forte? Pois é, olha só como a minhoca é muito importante. E aí, quais outros animais podem viver no solo? Então, poderia colocar cobras, toupeiras, formigas, os organismos decompositores que a gente não consegue enxergar, mas todos esses vivem no solo. Aí sim nós temos a foto de maçãs. E o que está acontecendo com essas maçãs? Elas estão apodrecendo, elas estão ficando podres. Por quê? Qual é a relação dessas maçãs com os organismos decompositores? Porque os organismos decompositores estão agindo sobre elas, né? Eles estão degradando essa matéria-prima, que é a matéria orgânica, que é a maçã. Lembra que a Pro falou que se a gente pega frutas, cascas de legumes e coloca lá na terra para fazer a compostagem, quem faz tudo isso? Quem é responsável por isso? Os organismos decompositores. Eles vão se alimentar do material, certo? Então, aí eles estão se alimentando e com isso ele vai deixando o material
podre, então elas estão apodrecendo. Se a gente pegar e deixar lá um tempo a maçã na minha casa na fruteira e não comer, depois de alguns dias a gente vai ver que ela vai apodrecendo. E aí ela vai ficando toda branca, ela vai ficando murcha, com aspecto feio, com uma cor diferente, com um cheiro que não é agradável. Então, quem está fazendo tudo isso? Os organismos decompositores. Por isso que eles deixam a fruta, no caso aí da maçã, com essa aparência. Aí agora nós vamos ver a extração de minerais e o solo. E nós tínhamos que assinalar na número 13 a alternativa correta. Então, a alternativa correta é que do solo são tirados os minérios. E dos minérios é que se fazem os metais. E olha lá embaixo, a ilustração. Olha só como que está a poluição aí. Resultante do quê? Da mineração de ferro. Por que será que a mineração polui tanto? Porque ela libera metais pesados no ambiente. E aí ele polui o ambiente. E ele pode até intoxicar os animais ao redor. Pode o quê? Poluir a água se tiver água próximo. Então, esse é o ponto negativo resultante da mineração que é feita. Mas o ponto negativo é que a mineração, a gente utiliza tudo que vem da mineração, que são os metais, para várias outras coisas. Então, nós temos aí 3 tipos de minérios. Então, nós temos a bauxita, que é um alumínio, a calcopirita, que é o quê? Um cobre, um metal chamado cobre, né? Um minério. E nós temos a hematita, que é o ferro. Da hematita, olha lá, ferro faz muitas coisas. E qual é a importância desses metais para nós? Eu falei que tem um ponto negativo e tem um ponto positivo. A importância desses metais para nós é que eles são importantes porque dá para se utilizar para confeccionar móveis, veículos, aparelhos eletrônicos, utensílios domésticos que nós temos em casa, né? O garfo, a faca, a colher que a gente utiliza todo dia. Então, é necessário. E depois, a última questão, nós tínhamos que pintar somente os números ímpares. E você lembra quais são os números ímpares? Todos os numerais terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Terminou com um desses, ele é um número ímpar. O que é um número ímpar? Que não dá para dividir igualmente, né? Então, se eu tenho 3 balas, dá para eu dar 3 balas para 2 crianças? Até dá, mas vai sobrar uma. Então, ele é ímpar, não pode sobrar. Então, vocês tinham que pintar todos os quadradinhos ímpares. Então, eu tinha que pintar. Vamos lá, vamos ver. Vamos colorir agora. Vou colorir de rosa. A letrinha D, eu tinha que colorir. A letrinha O, do número 3. O L do 7. Mais o quê? 8 é par, 12 é par. O do 9. M do 11. 16 é par. 5 é ímpar. Opa. 20 é par. 13 é ímpar. Terminou com 3. 17 é ímpar. Terminou com 3. Olha só, pintei tudo. Qual é o nome do mineral que eu achei? Dolomita. Então, eu vou lá na letrinha A e escrevo dolomita. E aí pergunta, o que são saponáceos? São materiais que são utilizados na limpeza, os saponáceos. Às vezes a mamãe tem até aí em casa um tipo de saponáceo. E vocês fizeram um ótimo trabalho, tenho certeza. Um bom final de semana, porque a nossa próxima aula
que você vai ver aí no seu cronograma, no seu roteirinho, você tem uma prova virtual de matemática. Então, eu espero que você faça com muita atenção. Bye! Aproveite! Bom final de semana!